Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia. Vocês estão desanimados hoje, hein? Amém. Queridos, nós vamos continuar na nossa série sobre as cartas de um prisioneiro. Para quem está nos visitando, a gente está numa série de mensagens sobre as cartas de Paulo quando ele estava preso. Então, nós iniciamos por Efésios e já estamos no capítulo 5. Vamos terminar o capítulo 5 hoje. Então, você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir, então, Efésios, capítulo 5. Nós já iniciamos na semana passada o capítulo 5 e hoje nós vamos terminar. E a gente já está caminhando para o final dessa parte da série que é em Efésios. Depois nós vamos entrar em Filipenses. Hoje o assunto é sobre o lar cristão. Você lembra que na semana passada nós falamos, na semana passada e na retrasada, nós falamos sobre vida cristã. Sobre a velha natureza que aos poucos vai sendo deixada de lado, vai sendo mortificada para que o novo homem renasça, para que o novo homem surja. É interessante que Paulo usa muito essa figura de linguagem para se despir do velho homem, ou seja, é como se nós tivéssemos roupas velhas da velha natureza que já está toda desbotada, velha, estragada. Então nós somos encorajados a se despir dessas roupas velhas da velha natureza, deixar de lado e nos revestir, nos vestir dessa nova natureza que está em Cristo Jesus. Um novo homem feito em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. E aí então nós somos encorajados a viver, termos o comportamento de novas criaturas, de homens e mulheres nascidos de novo em Cristo Jesus. E portanto aí ele vai trazer uma lista de coisas, tanto no final do capítulo 4, quanto no início do capítulo 5, sobre como deve ser o comportamento dessa nova criatura, desse novo homem, dessa nova mulher, que agora está em Cristo Jesus. E agora no final do capítulo 5, ele começa então a falar sobre o comportamento deste crente, dessa nova criatura no lar, em casa. Primeiro ele vai falar sobre o relacionamento marido e mulher, depois ele vai falar sobre pais e filhos, e por fim ele vai falar também sobre o relacionamento empregado e empregador. Então vai ser bem interessante essas próximas mensagens. Então aqui hoje nós vamos ver como que deve ser esse relacionamento entre marido e mulher, marido e esposa no lar cristão. Apesar do texto que a gente vai ler aqui ter uma certa polêmica, e muita gente às vezes quer fugir dele, nós vamos encará-lo. Amém? Amém? E vocês não vão ficar bravos comigo, porque é a Bíblia. Eu vou falar sobre ela. Se você quer ficar bravo com alguém, fique com a Bíblia, mas eu vou dizer para você, você vai perder. Eu tenho que te avisar desde já, para que não haja problemas. Então a gente precisa ler e interpretar esse texto aqui com a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem vai ser o nosso professor hoje, é Ele quem vai nos ensinar, é Ele quem vai nos ministrar. Tito vai falar da graça, da graça de Deus que é educadora, a graça de Deus que nos ensina, e nós dependemos dessa graça, para que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração. E quando a palavra de Deus encontra lugar no nosso coração, ela frutifica. E graças a Deus por isso. E quando ela frutifica, ela nos transforma, ela nos faz novos para uma vida cristã, para uma vida nova em Cristo Jesus. Então a gente precisa do Espírito Santo, que nos oriente, que nos ajude a entender o que está escrito aqui. Então, antes que Paulo usasse a pena para escrever esse texto, essas palavras já estavam na boca de Deus e no coração de Deus. Então, antes mesmo delas se tornarem palavras escritas numa folha de papel por Paulo, elas já estavam no coração de Deus. Então, a gente precisa ter isso em mente.
A gente precisa ler esse texto à luz dessas coisas. Então a gente vai ver sobre a sujeição. E essa é uma palavra um pouco tensa nos dias de hoje. Então eu queria ver com você sobre como então devem viver maridos e esposas em um lar cristão, à luz de Efésios capítulo 5, verso 21 até o 33. Para começar, eu queria ler com você o verso 21 apenas, que vai nos dizer sobre o primeiro passo, como que a gente deve então viver essa vida nova, essa vida em Cristo Jesus, no lar cristão. Então, verso 21 diz assim, então, Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É isso que diz o verso 21, que é a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, que é sujeitar-se. Nós precisamos sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. O texto anterior, ele termina com uma exortação de Paulo. Alguém se lembra? Sem olhar na Bíblia? Alguém se lembra? Vou ajudar. Ele diz para nós sermos cheios do Espírito Santo. Ele fala ali, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele dá a dica de como a gente pode ser cheio do Espírito Santo, cantando hinos, conversando conversas espirituais uns com os outros e sendo gratos. É dessa forma que eu e você somos cheios do Espírito Santo. Então, parte do pressuposto de que aqui ele não está mudando o rumo da conversa, ele não está mudando de assunto, ele está continuando. Então, ele está falando aqui, empregando essa frase, sujeitem-se uns aos outros, logo depois de dizer que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ok? Então, a gente parte desse pressuposto aqui, de que é uma continuação e de que Paulo está falando para gente que é crente em Jesus Cristo e que não se embriaga com vinho, pelo contrário, está cheio do Espírito Santo, porque vive uma vida comunitária bem vivida, que canta hinos com seus irmãos, que tem conversas espirituais com seus irmãos. Então, quando você pensa em alguém crente em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, essa palavra sujeição faz todo sentido. E a gente vai ver isso ao longo dessa nossa conversa. Então, Paulo está falando para que a gente seja cheio do Espírito Santo no final ali dos versículos 18 até 20. Então, um marido cristão cheio do Espírito Santo, ele com certeza vai ser um marido que a sua esposa precisa que ele seja. Uma esposa cheia do Espírito Santo, com certeza, será a esposa que o marido precisa. Um marido e uma esposa cheios do Espírito Santo, com certeza, serão os pais que qualquer filho precisa. Ok? Cheios do Espírito Santo, então com toda certeza essa máquina chamada família, que Rui Barbosa vai dizer que a família é a célula máter da sociedade. Se uma família está bem constituída, bem estruturada, nós temos uma sociedade da mesma forma bem estruturada. Então, quando você pensa de uma sociedade caída, uma sociedade com problema, adivinha onde é que está o problema? É na construção da família. E hoje o que a gente mais vê são famílias desestruturadas, famílias disfuncionais. E aí que você vê a coisa toda desandar. E aí a gente põe a culpa no governo, põe a culpa num monte de coisa, mas na verdade mesmo, o problema está dentro de um núcleo menor chamado família, que cada vez mais está perdendo o seu valor. E ela perde o seu valor por causa das mídias sociais,
ela perde o seu valor por causa da sociedade que tenta cada vez mais minar a família? Não, meus irmãos. Ela enfraquece, ela perde este valor quando ela mesma começa a se minar. Ela mesma começa a se sabotar. Porque o marido não é um marido que a esposa precisa, quando a esposa não é a esposa que o marido precisa, e quando os dois não são os pais que os filhos precisam. E aí a situação toda começa a desandar cada vez mais aceleradamente. E é interessante a gente imaginar e pensar essas coisas, porque isso vai servir de base para tudo que a gente vai ver de agora em diante nesse texto. É sobre a família. E ela começa a partir do casal. Ela começa a partir do marido e da esposa. Então, em nome de Jesus, que você abra o seu coração nessa manhã e que você preste muita atenção disso. E, por favor, em nome de Jesus, maridos, não peguem o que você está ouvindo aqui e imaginem assim, puxa, tomara que ela esteja ouvindo. E, esposa, não façam a mesma coisa. Que cada um de nós possa absorver aquilo que é importante para mim e para você. E que a palavra de Deus cause transformação em nós. Em mim. A começar de mim. Então, que o Espírito Santo me mostre a mim, não a minha esposa, o que eu preciso mudar para que o meu casamento seja um casamento solidificado em Cristo Jesus. Que é a rocha. Amém? Trato feito? Então, bora, vamos lá. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, quem é a maior autoridade no céu e na terra? Ixi, como é que é? Não, vamos lá, gente. Eu sei que todo mundo aqui sabe disso, tá? Vamos lá. Quem é a maior autoridade no céu e na terra? Amém. 17 pessoas sabem que Jesus é a maior autoridade no céu e na terra. Para os demais, eu quero dizer, Cristo é toda a autoridade no céu e na terra. Exatamente. Ó, né? Foi dada a dica e só 17 pessoas pegaram, né? Então, Cristo é toda a autoridade. Então, guarda isso daí. Primeira coisa aqui que a gente vai entender, essa palavra sujeitando-se, que algumas versões aí vai trazer outras coisas, né? Então, o verso 21, ele traz essa palavra que é temida e polemizada. E eu acredito que ela é polêmica, porque muito provavelmente há uma má interpretação dela, né? E eu acredito também que aqueles que não entendem de fato o que ela significa e como ela funciona, ainda precisam uma boa caminhada cristã, ainda precisam de que o Espírito Santo traga a revelação, né? Então, essa palavra sujeitar-se, ela poderia ser traduzida a algo como, claro que ficaria extenso demais, mas o sujeitar-se aqui é uma atitude voluntária de ceder. O se sujeitar é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir a responsabilidade, de levar a carga de alguém. Sujeitar-se a quem? Ele diz aqui, uns aos outros. É claro que num sentido de vida egoísta, onde o sujeito se preocupa apenas com os seus próprios interesses, com o seu próprio umbigo, a ideia de sujeitar alguém é incabível. A ideia de levar a carga do outro é impensável, porque ele que se vire. Se a carga é sua, meu amigo, leve você mesmo. E essa ideia de se sujeitar a quem quer que seja, às vezes, soa até como ofensivo, não é?
Quantas vezes você já não ouviu a respeito deste texto uma polêmica grande? Pô, que história é essa de sujeitar, de ser submisso? Espera aí. Então o verso 21 é um verso que é de transição, porque anteriormente ele está falando que a gente deve deixar a velha vida de lado para uma nova vida, regida pelo Espírito Santo. E qual é o nosso incentivo, então, para nós sermos sujeitos uns aos outros? É que eu e você precisamos ser sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. O capítulo 5, ele começa com um chamado. Qual é? Quem se lembra? Sem olhar na Bíblia. Ó, aqui, ó. Sejam imitadores de Deus. Você olhou, né? Você deu uma olhada, eu vi que ele deu uma olhadinha rápida assim. Começa com sejam imitadores de Deus. Então, quando ele traz esse chamado no início do capítulo, a gente precisa estar atento de que tudo aqui que Paulo vai falar é sobre imitar a Deus, sobre sermos semelhantes a Ele. Então, não há maior exemplo de sujeição do que o de Cristo. Nós vimos aqui na ministração da ceia o exemplo disso, o exemplo maior de sujeição, de que Ele, sendo Deus, segundo Filipenses vai dizer, sendo Deus, não se como diz a palavra lá? Não se apegou, uma outra lá que é mais antiga. Usurpou, né? Usurpou? Tem certeza? Deixa para lá. Ele não se apegou com esse status de Deus, mas se esvaziou da sua glória, tomando forma do quê? De servo. E veio habitar entre nós. Se Cristo, sendo Deus, se sujeitou a isso, meus irmãos, quem nós somos? Quem nós somos? Por que palavra como essa cria tanto frenesi entre nós? Porque se nós entendêssemos de que Deus, Ele se esvaziou da sua glória e veio tomar forma de servo e habitou entre nós, e mais do que isso, Ele também foi para a cruz, por mim e por você. Quando a gente ouvisse a palavra sujeitar-se, a gente simplesmente diria, claro, óbvio, porque se Cristo se sujeitou, eu também vou me sujeitar. Percebe? Então é por temor a Cristo. Ele sujeitou a sua vontade ao Pai quando ele se esvaziou da sua glória, tomando a forma de servo. Depois ele se sujeitou a sua vontade ao Pai, indo para a cruz, suportando toda a ira de Deus, por mim e por você. Então, por temor, por reverência a Cristo, eu e você também precisamos nos sujeitar em amor. Filipenses 2, 1-3, diz assim, portanto, e aí Paulo está falando aqui sobre a unidade cristã, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aí presta atenção para esse final aqui. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, se sujeitando. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também uns dos outros, se sujeitando. Agora vem a parte das esposas.
Leia comigo, por favor, versos 22 a 24. Que a gente vai ver como as esposas devem respeitar o papel do marido no lar. Diz assim. Agora, pessoal, presta atenção. Nós vamos ler do 22 ao 24, tá? São o quê? 3 versículos. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Infelizmente, essa parte do texto ela é problematizada. Ela é evitada até. Muitos pastores evitam pregar esse texto porque dá problema. A última vez que eu preguei esse texto, eu tive problema. Eu fui eu fui abordado aqui dentro ainda. Mas eu estou pregando essa palavra aqui, irmãos, não porque eu sou corajoso, não porque, puxa, olha como ele é corajoso falar isso nos dias de hoje. Não. É porque eu sou totalmente dependente da graça do Senhor. Se nós estamos numa série em Efésios, é Deus quem fala, é a palavra dele. Eu sou só instrumento. Então não tem coragem nenhuma aqui não, pelo contrário, eu me tremi durante essa semana para preparar esse sermão. E careço da graça e misericórdia do Senhor, assim como todos nós. Porque a palavra de Deus, ela vai mexer mesmo dentro de nós, e ela vai trazer desconforto. Porque só assim é que eu e você vamos crescer em Cristo Jesus. Só assim eu e você vamos amadurecer. E só assim nós seremos transformados. Então, por causa disso, há esse temor em relação a essa parte do texto. E por causa dessa palavra, sujeição. E aí, tem várias versões que vai trazer outra palavra aí. Sujeição, submissão, que eu não gosto muito também. A palavra submissão talvez não seja, de fato, a melhor tradução. Submeter, respeitar. Então, tudo isso se encontra aí nas diversas versões que existem da Bíblia, né? E a ideia também não é suavizar a palavra, não é botar uma maquiagemzinha nela para que ela fique mais tragável. Não é essa. Mas a palavra empregada aqui, ela é exatamente a mesma do verso 21, mas algumas versões ela muda. Por exemplo, a King James ela traz sujeitando-vos no verso 21 e respeitai no verso 22. Mas a palavra é exatamente a mesma. É sujeição. Que, como eu disse anteriormente, e repito, que tem mais a ver com uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir essa responsabilidade, de levar a carga do outro. Isso é o que significa essa palavra sujeitar-se. Então ele inicia: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. A gente precisa ver isso com cuidado. Em primeiro lugar, sujeitar-se não é ser inferior ao marido. A mulher está sujeita ao marido não significa que ela é inferior. A mulher é feita à imagem e semelhança de Deus, tal como o marido é. Então ela não pode ser inferior, em hipótese alguma. Sujeitar-se também não é obedecer de forma incondicional ao marido. Tem limites. O marido não pode obrigar a esposa, por exemplo, a fazer alguma coisa contrária e que desagrada o Senhor. Pedro vai dizer isso lá em Atos capítulo 5, verso 29, que convém obedecer a Deus em primeiro lugar do que os homens. Então, qualquer coisa que o marido faça e queira que a esposa faça, que é contrária à palavra de Deus ou que desagrada ao Senhor, a esposa não
deve fazer. Em hipótese alguma. Em terceiro lugar, a mulher deve sujeitar-se ao marido por uma questão prática de respeito, que lhe é devido, conforme a gente vai ver isso no verso 33. Em quarto lugar, a mulher deve sujeitar-se ao seu próprio marido. Não é uma questão de gênero aqui. A mulher não é sujeita ao homem, não é isso que o texto está dizendo. Então, o gênero feminino não é sujeito ao gênero masculino. A palavra está dizendo que a mulher está sujeita ao seu próprio marido e mais ninguém. Nenhum outro homem tem autoridade, ou a mulher deve se sujeitar a nenhum outro homem, a não ser o seu marido. Como então ela deve sujeitar-se? Está escrito aí, como ao Senhor. Outra coisa bastante importante do sujeitar-se da mulher é o parâmetro com que isso deve ser feito. Então, em primeiro lugar, ela deve sujeitar-se como ela está sujeita ao Senhor Jesus Cristo. Se ela é obediente a Jesus Cristo e a sua palavra, então, minhas irmãs, você precisa estar sujeita ao seu próprio marido. Segundo lugar, ela deve sujeitar-se porque Jesus se sujeitou. Porque Jesus obedeceu à vontade do Pai, como a gente já viu antes. E a mulher deve ser imitadora de Jesus. Em terceiro lugar, ela deve sujeitar-se ao marido, que também tem que ser sujeito a Cristo. Porque se o marido não for sujeito a Cristo, então certamente ele vai querer fazer coisas, pedir coisas, induzir a coisas que desagradam ao Senhor. E aí a mulher tem que se posicionar como verdadeira cristã. E aí ele continua dizendo que, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Paulo diz isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Quando ele diz assim: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, a mulher que tem um marido que é governado por Jesus, presta atenção aqui, cuja cabeça é Cristo, pode confiar e se sujeitar à liderança desse homem, com segurança. Porque assim certamente ela se sujeitará a Deus. Talvez você, esposa de um homem incrédulo, deve estar se perguntando: tá, e como é que fica a minha situação? Meu marido nem crente é. Não teme ao Senhor. Pedro responde. 1 Pedro 3, 1-2 diz assim: vocês, esposas, sejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido. Está vendo que Pedro e Paulo aqui, depois daquela confusão de Gálatas, eles se entendem, né? Começam a andar junto aqui, está tudo ok entre eles, não se preocupem. Eles se restabeleceram na amizade, falando a mesma coisa. Então ele diz aqui: vocês, esposas, sejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, como é que ganha um homem não crente? Falando bastante na cabeça dele. É ou não é? Não. A palavra de Deus diz que esse homem será ganho no silêncio. Mais importante ainda, observando o comportamento e a conduta da esposa crente, da esposa que está sujeita a Cristo. Acabou. Para as mulheres acabou agora. Agora é com os homens. Tudo bem? Tá tranquilo? Estão de bem comigo? Glória a Deus. Vamos lá, então, para os homens. Não vou aliviar para vocês, nem para mim. A gente merece.
Então, como é que a gente pode ter um lar cristão que funcione? Os maridos devem amar de forma sacrificial a sua esposa. Leia então comigo os versos 25 a 28. Um pouco mais de versículo, né? Diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Puxa, pega pesado, né? Interessante que a sociedade que Paulo está inserido aqui, ela sabia muito bem reconhecer quais eram os deveres das mulheres, mas muito pouca coisa sobre os deveres dos homens no relacionamento familiar, na relação marido e mulher. Mas Paulo está fazendo questão aqui de ser bem enfático em relação aos homens e seus deveres. E enfático de uma maneira que ele está dizendo aqui que o amor do homem pela esposa precisa ser sacrificial. E ele pega muito pesado quando ele compara esse amor ao amor de Cristo pela igreja. Porque o amor de Cristo pela igreja é muito grande. É muito grande. E a gente precisa entender isso aqui. Agora, tem uma coisa muito importante. Não adianta nada a gente exigir esse tipo de comportamento de homens descrentes. Infelizmente, homens descrentes. Para homens descrentes não vai fazer sentido nenhum a gente dizer para ele: olha, você precisa ter um amor sacrificial pela sua esposa. É bem capaz de você ouvir um desaforo se você dizer isto para ele. Então, para mulheres que não são casadas, vale a palavra de 1 Pedro 3, como eu disse aqui antes, né? Então, só homens e mulheres transformadas por Jesus conseguem viver essa vida que está sendo proposta aqui por Paulo. Só homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Só homens e mulheres que vivem pela transformação da palavra todos os dias. Ele diz aqui, então, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Na semana passada, a gente falou aqui um pouco sobre essa palavra amor. Lembra que no Novo Testamento, ou na Bíblia, amor, na Bíblia grega, amor, ela tem quatro tipos de amor ali. O primeiro deles é o filéu, que é o amor entre amigos. O estergo, que é o amor entre pais e filhos. O eros, que é o amor entre homem e mulher, que tem a ver com sexualidade. E o ágape, que é o amor incondicional. Agora, adivinha qual é o amor empregado aqui nesta frase? Maridos, amem as suas esposas. Qual é? É o eros? Não é. É o ágape. É o amor incondicional. Por isso que eu estou dizendo que é pesado. Por isso que eu estou dizendo que é intenso isso aqui. Paulo não está aliviando, não. Ele está dizendo, maridos, o amor que vocês têm pelas suas esposas precisa ser incondicional. Ah, mas você não conhece a minha esposa. Tem que ser incondicional. Ah, mas você não sabe, ela fala de... Tem que ser incondicional. Eu lembro que eu estava conversando com um pastor, amigo, a gente estava fazendo uma caminhada junto, e ele estava dizendo assim, um membro da minha igreja se divorciou essa semana. Eu falei, puxa, que coisa triste. Ele, pois é, cara, mas olha, aquela mulher não colaborava. Aquela mulher é muito difícil. Aí eu vi aquilo e na hora assim eu vi uma cena na minha cabeça, né? Eu falei para ele, a cena que eu vi na minha cabeça pode ser engraçado até, mas ela é muito séria. E falando sério mesmo, eu vi literalmente, não foi uma visão também, tá, irmãos? Eu imaginei isso na minha cabeça veio uma cena
sim, de Jesus Cristo na cruz, quando os soldados iam pregar o prego na mão dele, ele tirasse a mão rapidinho e falasse: opa, peraí, eu desisti, não vou não. Porque essa igreja aí não colabora. Essa igreja aí é muito difícil. Tá dando não. Não vou. Você imagina uma coisa dessa? Então, um homem que justifica as suas atitudes grosseiras, um homem que justifica a sua traição, um homem que justifica o seu abandono, o homem que justifica o seu divórcio porque a esposa não colabora, é porque ele não é crente. Porque ele não entende o seu papel, que é de ser imitador de Cristo Jesus, e de amar a sua esposa incondicionalmente, como nós homens somos chamados para amar. Homens solteiros, encara essa daí. Não desiste de casar por causa disso não, viu? Porque é bom. Ele também diz: amem cada um de vocês a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Esse é o padrão. O amor do marido, ele deve ser como o de Cristo. Sacrificial, doador, abnegado. Cristo amou tanto a igreja que ele se entregou por ela, voluntariamente. Ele se deixou morrer por ela. Cristo amou tanto a igreja que, além de morrer por ela, ele a edificou. Ele a fez crescer. Ele evidenciou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que intercedeu por ela. Ele se colocou na frente da ira de Deus que vinha contra ela. O amor do marido pela sua esposa deve ser assim também, meus irmãos. Sacrificial, doador, abnegado. É difícil demais. Demais. Como nós somos falhos nisso. Como a gente erra. Então, irmãs, tenham paciência. Jesus está trabalhando em nós. Chegará o dia que a obra será completa, em nome de Jesus. Tenha paciência, irmã Ana. Seu marido está em construção. Mas essa é uma realidade, irmãos. Tudo isso aqui é maravilhoso, tudo é muito poético, muito lindo, mas na prática exige muito sacrifício, exige muita abnegação. Você precisa dizer não para o seu eu, para a sua velha natureza o tempo todo. Ele diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o amor sacrificial de Cristo pela igreja, ou seja, a morte de Jesus em favor dela, torna a igreja santa e pura. Então, a abnegação do homem, o sacrifício do homem de negar a si mesmo, por amor de Cristo, tendo como exemplo o de Cristo, imitando a Cristo, torna a esposa também santa e pura. Então, dessa forma, a igreja é apresentada a Ele mesmo, a Cristo Jesus, sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito. Da mesma forma, o amor sacrificial do marido deve inspirar a santificação da esposa. Ela só não vai estar sem ruga. Isso é inevitável. A menos que ela faça um botox e tal, mas a ruga aqui não está no pacote. Mas santificada com certeza. Isso é o melhor de tudo. Isso é o melhor de tudo. Ele continua assim também: o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Olha isso. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Aqui, os versos 28 a 30, Paulo está lembrando os casais cristãos transformados por Cristo Jesus, que vivem uma novidade de vida, uma nova
vida em Cristo Jesus, ele está lembrando o Gênesis, quando Deus estabelece que o casal se uniria e se tornaria o quê? Uma só carne. Então, o amor sacrificial é a expressão dessa santa união conjugal. O amor verdadeiro, ele vai ficando evidente quando o marido e a esposa têm esta união que deve ser espiritual, ela deve ser emocional e ela deve ser física. Eles se tornam um só. Então, quando Paulo fala o que o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo, ele está dizendo que a esposa é sim parte dele. É sim metade dele. Você entende a seriedade disso? Hoje o casamento se tornou tão banalizado, tão uma coisa assim, casou, se não der certo, separa, tudo bem. As pessoas nem estão falando separar mais ou divorciar, estão falando terminar. Terminei. Eu aconselhei um casal esses tempos atrás, que eles a gente decidiu terminar. Falou, vocês são adolescentes que estão ficando? Não é casamento isso não? Quando é que o casamento termina? Quando é que o casamento termina, irmãos? Morte. Quase que eu falei, qual dos dois quer ir? Né? E aí abri a gaveta, tirei o... Não, mentira, não tem isso não. Diz aqui que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, ele alimenta, ele cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. Então, o chamado de todo homem, segundo Gênesis 2,15, é cuidar e cultivar. Esse é o chamado de todo homem. Isso não é diferente em relação à família, às nossas esposas. Alimentar e cuidar é a obrigação de todo marido. É a obrigação que todo marido tem em Cristo Jesus. Porque se Jesus, sendo o Senhor e Mestre, cuidou da sua igreja, da sua noiva, então eu e você, meus irmãos, precisamos cuidar das nossas esposas. Então, alimentar e cuidar é a nossa obrigação. Então, por isso que todo marido cristão, ele precisa amar a sua esposa da seguinte forma. Primeiro, ele precisa estar disposto a sacrificar tudo por ela. Ele precisa estar disposto a sacrificar tudo por ela. Ele precisa estar disposto a sacrificar tempo. Porque às vezes o homem quer ter um tempo sozinho ali, com as suas bobices. Não é? O homem gosta de um tempinho. O pastor Josué Gonçalves, se eu não me engano o nome dele, ele fala que o homem tem as caixinhas, né? Todas separadinhas na cabeça, e uma caixinha lá é a caixinha do nada. Que o homem às vezes está pensando em nada. E é verdade isso. A mulher é difícil acreditar nisso, porque ela não tem essa caixinha, né? Ela o tempo todo está pensando em um monte de coisa, mas o homem tem. Tem a caixinha do nada. Por mais que o homem às vezes está olhando o celular, dando risada, é nada aquilo. É nada. Porque, já notou? Às vezes acontece comigo. É uma coisa engraçada ali no celular, você mostra para a esposa olha assim e fala... Não é? Ou é só comigo aconteceu isso? Porque a caixinha do nada da esposa, ela é cheia de coisa. A do homem é nada mesmo. Então a gente ri de nada. Né? Então a primeira coisa que o homem precisa estar disposto é abrir mão, sacrificar tudo por ela. Se o celular te toma tempo, sacrifica isso. Se uma sonequinha no meio da tarde prejudica a ajuda nas coisas da casa, sacrifica isso. Se o jogo de futebol sacrifica a comunhão em casa, sacrifica isso. E isso eu falo com dor no meu coração. Eu só falo. Pelo menos 2 vezes por semana a seleção joga, né? Que é o Palmeiras. Precisa estar disposto a sacrificar tudo, meus irmãos.
Segunda coisa que o homem precisa fazer: dar a maior importância ao bem-estar da mulher. Ele precisa dar a maior importância a isso. Essa mulher não está se sentindo bem, vai ver por quê, meu irmão. Está com dor? Aquela massaginha. Dica: compra aí uma pomadinha, aquelas de massagem, de o quê? A irmã já dá. Canela de véia, irmã? Não, aí não. Não, aí não. Não. Outra pomadinha. Mas tem coisa melhor. Eu imagino. Mas, né? Não. A ideia é romantizar a coisa, irmã. Entendeu? Isso. Entendeu? Então o marido, ele precisa estar atento a isso. Ele precisa dar maior atenção e importância ao bem-estar da esposa. Terceiro, ele precisa cuidar dela como ele cuida do próprio corpo. E aí, nessas horas, a gente fica pensando: puxa, mas eu cuido tão mal do meu corpo. Não é? Mas eu tenho certeza absoluta que quando surge alguma coisa ali, você fica preocupado, né? Uma dorzinha ali, você fala: e agora? Né? É exatamente nesse sentido. De qualquer coisa que acontece com a gente, por mesmo que a gente seja relapso, não faz academia, não cuida bem da alimentação e tudo mais, mas quando surge alguma coisa, a gente fica logo preocupado. Por que é que o homem sofre tanto até com gripe, né? Uma dor de cabeça e tal. Então essa preocupação, esse cuidado, esse zelo precisa ser também com a sua outra metade, com a sua esposa. Por último, irmãos, eu queria que você lesse comigo os versos 31 a 33, que diz aqui que ambos, o marido e a esposa, eles devem nutrir a unidade e a santidade do lar. Então vamos ler? Verso 31 a 33. Diz assim: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Paulo aqui, ele cita Gênesis 2:24, para dizer que o casamento, ele faz com que o marido e a esposa se tornem uma só pessoa. De tal maneira que muito pouco pode afetar uma delas e o outro não. Entende? Se de fato somos uma só pessoa, eu e minha esposa, algo que afeta ela, necessariamente vai me afetar. Porque se isso não estiver acontecendo, há uma disfunção aí. Esse ser uma só pessoa não tá funcionando. Então, necessariamente, um casal cristão cheio do Espírito Santo, transformado pela palavra de Deus, eles vivem de fato e de verdade como uma só pessoa. O que afeta um, afeta o outro. Eu não me esqueço de uma situação que houve. Nós estávamos numa reunião de amigos, assim, e a Ana falou uma coisa e o pessoal achou engraçado o que ela tinha dito. Todo mundo riu, inclusive eu. E aí eu notei que ela ficou chateada na hora. Eu pensei, falei, bom, eu acho que eu fiz bobagem, né? Isso ficou evidente quando a gente entrou no carro, que aí ela ficou mais... E aí todo homem fica, e aí, o que eu fiz, né? E aí quando ela disse, falou, você riu junto com todo mundo. E eu entendi aquilo. Porque se espera da sua metade que sinta o que você sentiu. Naquela hora, a risada do pessoal não foi de achar legal, engraçado, foi jocoso. Então ela esperava do marido dela, pelo menos uma atitude de parceria.
de estar junto com ela nessa. E eu ri junto com os caras. Então, ser uma só carne implica nisso, meus irmãos. Daquilo que afeta um, afeta o outro. E isso é muito sério. Se de fato somos uma só carne com quem casamos. Então essa expressão, ela santifica o padrão bíblico de relacionamento conjugal, que deve ser heterossexual, porque ele diz homem e mulher, existe um padrão, e exclui, obviamente, aqui a poligamia e o adultério, porque é entre esses dois apenas que se constitui uma só carne, um só corpo. Que Paulo vai comparar aqui com a união de Cristo e a igreja. Olha isso, a seriedade disso, a grandeza disso. E é interessante que ele fala, grande é esse mistério. Lembra que a gente falou sobre o mistério revelado de Deus no capítulo 3 de Efésios? Que mistério era esse, gente? Eita, a união dos judeus e dos gentios num só povo, a igreja de Cristo. Que mistério maravilhoso é esse, porém revelado, de que Deus pega povos totalmente diferentes e transforma num povo só, de que Deus pega um homem e uma mulher diferentes e transforma num corpo só, e de que Deus pega Cristo, seu Filho, e a igreja, e se transforma nas bodas que haverá de acontecer. E passaremos a eternidade juntos. Que glorioso isso. Então Paulo fala, esse é um grande mistério. Deus unir tudo isso numa coisa só. E aí ele diz, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e cada esposa respeite o seu marido. Aqui está a necessidade básica do marido e da esposa no casamento cristão. O marido necessita ser respeitado no seu papel como marido. E a esposa necessita ser amada. Wanda Assunção, no livro que ela escreveu, Conte Comigo, O Valor da Mulher como Ajudadora, eu roubei esse livro da Ana para tirar esse trecho, ela diz assim, o marido tem uma necessidade fundamental de submeter-se, de saber-se respeitado pela esposa. Ele tem que ter essa segurança, saber que ele está sendo respeitado pela esposa. Quando sente que ela não o está aceitando, que está tentando mudá-lo, que já não o admira, que não o aprecia, que não aprova e confia nele, ele se sente ameaçado na essência da sua masculinidade. E reage. Esse homem, ele vai ser emasculado. Sabe o que é emasculado? É literalmente capado na sua masculinidade. Por isso que nós estamos vendo uma sociedade masculina cada vez mais de bananas, de homens frouxos, que não exercem o seu papel de homem na sociedade, porque ele não exerce o seu papel de homem no casamento. Já a esposa, ela se sente amada por seu marido quando ele ama os seus filhos. Quando ele se dedica com tempo de qualidade para com ela. Principalmente ouvindo o que ela tem a dizer. Porque muitas vezes nós homens só queremos falar. E quando a mulher fala, e eu sei que às vezes as mulheres falam demais, a nossa tendência é cortá-la. Cortar. E falar em cima. E retrucar. E argumentar. Mas a gente para pouco para ouvir. Então, irmãos, precisamos ouvir mais. Dedicar mais tempo de qualidade para as esposas. Então ela vai se sentir amada. Ela vai se sentir amada quando ele diz palavras de afirmação para ela.
o quanto ela é boa no que faz, o quanto o que ela faz é bom, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é capaz, o quanto você admira a vida dela, o que ela faz, o que ela produz, o que vem dela e coisas assim. Então, quando ele a protege, ela também se sente amada. Quando ele a defende, então ela também se sente amada. E aí ela vai se sentir segura e em paz ao lado de um homem assim. Então, um casal cristão que segue esses princípios de se sujeitar um ao outro no temor do Senhor, e lembre-se que o primeiro versículo que lemos, o versículo 21, diz que nós devemos estar sujeitos uns aos outros. A sujeição é mútua. No temor de Cristo. Que tem a esposa entendendo o seu papel de respeitar o marido, e o marido que também entende o seu papel de amar a sua esposa de forma incondicional. Certamente eles vão trabalhar para que haja unidade e santidade no lar. Assim o casamento ele vai ser com toda certeza bem-sucedido e, consequentemente, os filhos vão ter a oportunidade de, pelo exemplo cristão do lar que os pais dão, serem inspirados a viverem suas vidas dedicadas ao Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos maridos melhores. Ajude, Pai, as irmãs a serem esposas melhores. Para que nós tenhamos um lar edificado no Senhor, um lar cheio do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos pela graça e misericórdia, Deus, que o Senhor continue trabalhando em nós. Que o Senhor continue nos instruindo. Tudo isso para que o Senhor seja glorificado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.